A paz do Senhor Jesus Cristo, você está no curso básico de teologia do IBADEP, Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, no estado do Paraná. E nós vamos estudar nessa unidade sobre os profetas maiores. Muitas vezes alguns cursos colocam como profetismo ou proféticos, coloca com esse nome genérico e assim os 17 livros são colocados aqui. Na verdade, no IBADEP nós fazemos diferente. Nós dividimos em dois momentos, profetas maiores e profetas menores. Profetas maiores são os 5 primeiros livros da grande seção de proféticos da nossa Bíblia, de edição em língua portuguesa. E então nós vamos estudar esses 5 importantes livros, começando pelo livro de Isaías, depois passando para o livro de Jeremias, depois o livro de Lamentações de Jeremias, posteriormente Ezequiel e o último livro do profeta Daniel. Esses profetas são chamados de profetas maiores, tem essa designação. Essa designação, ela não se dá por conta da importância desses profetas. Não se trata da importância de cada um deles, mas sim o seu ministério, a abrangência de tempo e também literária dos seus ministérios. Não significa, obviamente, que eles tenham mais ou menos importância por conta dessa nomenclatura, não é? Maior e menor. Então, maior refere-se à dimensão literária, o tamanho dos livros e também a extensão do ministério exercido pelo profeta. Bem, é interessante a gente relembrar, por exemplo, que a destruição da nação de Israel como nação e Reino Unido, ela foi consumada em 2 períodos. O Reino do Norte, que havia se dividido com Jeroboão, ele caiu em 732 a 722, num período de 10 anos antes de Cristo. Neste reino do norte, nós tivemos a figura de Isaías também profetizando. Isaías também profetizou no reino do norte. Já o reino do sul, que caiu em 605 a 587 a.C., neste reino nós tivemos a atuação também de Isaías, do profeta Jeremias, do profeta Ezequiel e do profeta Daniel. Ou seja, todos eles atuaram no reino do sul, Judá. Mas os 5 profetas maiores, sendo Isaías, Jeremias, Ezequiel, por exemplo, todos eles qualquer um desses livros são maiores, ou é maior do que os 12 livros dos profetas menores. Então, por isso que se fala desse tipo de nomenclatura. Isaías foi o grande profeta da redenção. É um livro rico em profecias messiânicas, mesclado com maldições sobre as nações pecadoras. A mensagem de Isaías é que tem um remanescente para o qual existe um futuro glorioso. Jeremias, por sua vez, é o profeta chorão, viveu desde os tempos de Josias até o cativeiro. O tema principal do seu livro é a reincidência, o cativeiro e a restauração dos judeus. Lamentações é uma série de clamores de Jeremias lamentando as aflições de Israel. Ezequiel é um livro de impressionantes metáforas, emprego de uma palavra em sentido diferente do próprio por analogia ou semelhança. Ele é um livro rico em metáforas que descrevem claramente a triste condição do povo de Deus e o caminho à exaltação e à glória futura. O livro do profeta Daniel é um livro de biografia pessoal e visões apocalípticas acerca dos acontecimentos da história secular e também da história sagrada. O fato histórico que deu ocasião à obra dos profetas foi a apostasia das 10 tribos no fim do reinado de Salomão, conforme nós vimos em 1 Reis, capítulo 12. Como medida política para consertar, ou para conservar, melhor dizendo, separados os 2 reinos, o reino do norte, Israel, que ficou com 10 tribos, adotou como religião oficial o culto do bezerro, ou seja, um aspecto da religião do Egito. Logo depois adicionou o culto de Baal, que também teve grande influência no Reino do Sul, Judá.
Nessa crise, quando o povo estava abandonando Deus e se entregando à idolatria das nações vizinhas, e quando o nome de Deus estava desaparecendo do espírito do povo e o plano divino que visavam a redenção final do mundo reduzia-se a zero, nesse tempo surgiram então os profetas. E são eles que nós vamos estudar nessa seção ou nessa unidade chamada de livros proféticos, cuja divisão se dá em duas partes, profetas maiores e profetas menores. Nós vamos estudar os profetas maiores e vamos começar por Isaías. Muito bem, a nossa palavra introdutória de todas as aulas que a gente vem lecionando e insistindo, né? O conteúdo e também o modo de estudar essas aulas. Em todas as lições do curso, sobretudo nesta sua ênfase bíblica, não se fará um estudo capítulo a capítulo, por conta, é claro, da exiguidade do tempo e do espaço. O estudo, então, será sempre panorâmico e desenvolvido de forma temática. Porém, essa forma de nós estudarmos jamais pretende substituir o estudo contínuo e sistemático das Escrituras Sagradas. Então, você já sabe que precisa se aplicar a um estudo mais detido para que possa estar dominando, né, os temas e os assuntos que nós vamos e precisamos estudar. Então, nessa primeira lição, nós vamos estudar sobre o profeta Isaías. O autor, né, do livro, obviamente, é o profeta Isaías. Todos nós conhecemos. O contexto histórico do ministério de Isaías, né, que o nome Isaías significa o Senhor salva. Ele era filho de Amós, foi centrado em Jerusalém durante os reinados de 4 reis de Judá: Uzias, Jotão, Acás e também Ezequias, conforme Isaías capítulo 1, versículo 1. Considerando que o rei Uzias tenha morrido em 740 a.C., conforme Isaías 6:1, e Ezequias em 687 a.C., o ministério de Isaías abrangeu mais de meio século. É um longo tempo, um longo período, né? Ou seja, mais de 50 anos de ministério profético exercido por Isaías. Segundo a tradição, Isaías foi cerrado ao meio, conforme Hebreus capítulo 11, versículo 37, pelo filho de Ezequias, o ímpio rei Manassés, em cerca de 180 a.C. Muito bem, cerca de 180 a.C. foi quando Manassés começou a reinar. Segundo parece, Isaías provinha de uma família influente de Jerusalém. Era um homem cultíssimo e tinha o dom da poesia. Ele era familiarizado com a realeza e aconselhava os reis no tocante à política externa de Judá, ou seja, como eles deveriam se comportar com as nações vizinhas e com os reis vizinhos. É considerado o mais literário e influente dos profetas. Era casado com uma profetisa e tinha 2 filhos, cujos nomes representavam mensagens simbólicas à nação. Isaías era contemporâneo do profeta Oséias e também do profeta Miqueias. Profetizou durante a expansão ameaçadora do Império Assírio, o colapso de Israel, né, o Reino do Norte, e o declínio espiritual e moral de Judá, o Reino do Sul. Advertiu o rei Acás de Judá a não buscar ajuda dos assírios contra Israel e a Síria. Advertiu o rei Ezequias, depois da queda de Israel em 722 a.C., a não fazer alianças com nações estrangeiras e contra a Assíria. Exortou-os, enfim, a confiarem somente no Senhor, conforme Isaías 7, 3-7, Isaías 30, 1-17. Isaías desfrutou de sua maior influência durante o reinado de Ezequias. As mensagens de Isaías, né, na segunda parte do seu livro, que compreende os capítulos 40 a 66, destinadas aos exilados judaicos em Babilônia, muito tempo depois de sua morte, enfatizam o poder de Deus em revelar eventos futuros específicos através dos seus profetas, conforme Isaías, capítulo 42, e versículo 8 e 9, Isaías 44, versículos 6 a 8, Isaías 45, versículos 1 a 11, versículo 1, Isaías 47, versículos 1 a 11, e Isaías 53, versículos 1 a 12. Muito bem. Isaías utiliza expressões muito típicas e peculiares de sua escrita, de sua pena. Existem algumas teorias que não aceitam a atribuição desse volume de material ao profeta Isaías e também atribuem
a personagens, né, como a figura de um segundo Isaías, e em alguns contextos as pessoas falam até de um terceiro Isaías, né? É o chamado Deutero Isaías e Trito Isaías. Nós não compartilhamos desse tipo de visão e entendemos que a atuação do profeta messiânico se deu durante um período de praticamente mais de meio século, sendo Isaías, né, o autor na sua totalidade. Um único Isaías, obviamente. Então, nada menos que 25 formas verbais hebraicas aparecem nas duas divisões de Isaías, seja dos capítulos 1 a 39, seja dos capítulos 40 a 66. Expressões estas não encontradas em nenhum outro lugar dos livros proféticos do Antigo Testamento. Então a gente entende que Isaías tem um vocabulário peculiar, e esse vocabulário peculiar que aparece sinaliza inequivocamente para a autoria de um único profeta. A data, né, da composição do material de Isaías é cerca de 700 a 680 a.C. O profeta, né, ele mesmo diz que ele profetizou durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Isso está aí no versículo 1 do capítulo 1 do seu livro. Alguns aceitam que o seu chamado para o ofício profético tenha sido feito no ano em que Uzias morreu, cerca de 740 a.C., conforme Isaías, capítulo 6, versículos 1 e 8. Entretanto, é provável que ele tenha começado durante a última década do reinado de Uzias. O que isso quer dizer, né? Algumas pessoas não param para pensar que o livro também pode não estar organizado, seus capítulos, em ordem cronológica. Nós tínhamos muitas coisas dessa natureza porque os textos bíblicos não obedecem ordem cronológica, conforme a gente já vem dizendo desde a primeira aula. Ou seja, os textos são colocados de maneira temática. E mesmo dentro de um livro, o próprio profeta ou o próprio autor organizava de uma forma que destacasse as ênfases teológicas que ele queria dar. Não é? Então, os eventos descritos, o que aconteceu, obviamente, é veraz, né? Há toda a veracidade dentro de tudo que aconteceu. Porém, a organização não se faz de forma cronológica e sim de forma temática. Então, no caso, por exemplo, no ano que morreu o rei Uzias, né, alguns entendem que foi a época do chamado de Isaías. Mas o ano, não o dia. Então, Uzias pode ter morrido no início do ano, Isaías ter sido chamado no final do ano. Não precisa ser necessariamente no mesmo dia. E a questão do chamado específico para algo que Deus o destaca a partir daquele momento, não significa que a sua função profética tenha iniciado, conforme os comentaristas estão colocando aqui, naquele ano. Mas pode ter iniciado um pouco antes, tendo um destaque, tendo uma diferenciação a partir daquele período. Por Isaías mencionar a morte do rei da Assíria, Senaqueribe, que morreu em cerca de 680 a.C., conforme Isaías 37, capítulo 37, versículos 37 e 38, ele deve ter sobrevivido a Ezequias por alguns anos. A tradição diz que Isaías foi martirizado durante o reinado de Manassés, filho de Ezequias. Muitos acreditam que a forma, ou que a expressão cerrados ao meio, em Hebreus 11:37, é uma referência à morte de Isaías. A primeira parte do livro pode ter sido escrita nos primeiros anos de Isaías e os capítulos posteriores após a sua retirada da vida pública. Isso é um fato. Se Isaías começa profetizando em cerca de 750 a.C., o seu ministério pode ter se sobreposto aos ministérios dos profetas Amós e Oséias em Israel, bem como do profeta Miqueias em Judá. Muito bem. O tema, né, do livro de Isaías, conforme você pode ver aí no slide, é juízo e salvação. Nós temos esses dois grandes temas. O tema do juízo, sobretudo nos capítulos 1 a 39, que é a primeira parte do livro de Isaías. E os temas de salvação, relacionados mais à segunda parte, que compreende os capítulos 40 a 66. As palavras-chave, né, do livro de Isaías são salvação, o que é óbvio, muito óbvio no livro todo, redentor, que é muito importante também, a figura de Jesus Cristo aparece, justiça, sempre lembrando que o conceito de justiça não é
como conceito de justificação que nós encontramos no Novo Testamento, paz e também consolo, porque ele estava profetizando à nação de Judá, né, ao povo de Deus, cujo povo sempre se comportava de uma forma que, infelizmente, levava os profetas a prenunciarem o juízo da parte de Deus. Porém, esse juízo também seria sequenciado, né? Teria como, na sequência, a paz e também o consolo. Os versículos-chave estão em Isaías capítulo 61, versículos 1 a 3 e também Isaías capítulo 7, versículo 14. Começando por Isaías 7, 14. Portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Quem não conhece esse versículo, né? Todas as nossas igrejas, o nosso povo, utiliza esse texto para as festividades de final de ano, as festividades de Natal, sobretudo, né? As peças, enfim, as apresentações que as crianças, que os adolescentes, os jovens e até adultos fazem por ocasião, né, das festividades natalícias. E também a gente percebe que existem também as cantatas de Natal em muitas igrejas. E então este texto bíblico ele é muito frisado, porque é um texto muito rico que fala, né, da profecia do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Como Deus, ele sempre existiu, mas como homem, ele passou a existir num determinado momento, né? Ele se encarnou e então veio em forma humana para estar entre nós, que é justamente o significado de Emanuel, Deus conosco. Também temos como versículos-chave Isaías 61, versículos 1 a 3. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Esse texto também, o próprio Senhor Jesus Cristo utiliza em parte para falar da sua missão como o profeta, né, o Filho de Deus, o Messias, o ungido, que veio trazer o Evangelho, a boa notícia de que Deus agora estava eliminando o litígio que havia entre ele e a humanidade, começando entre Deus e o seu povo, o povo escolhido. É muito importante a gente estar relembrando isso e sabendo que, na verdade, o clímax, né, do Antigo Testamento, o ponto alto do Antigo Testamento, todo ele é apontando para Jesus, cujo cumprimento vai se dar no período do Novo Testamento, conforme todos nós estudiosos da Bíblia sabemos. Os propósitos, né, do livro do profeta Isaías são 3 propósitos, basicamente. O primeiro deles é confrontar a própria nação e outras nações contemporâneas com a palavra do Senhor, mostrando-lhe seus pecados e consequente castigo divino. Esse é o primeiro propósito do livro de Isaías, conforme nós estaremos vendo. O segundo propósito é profetizar esperança à geração futura de exilados judaicos, que seria restaurada do cativeiro e a qual Deus redimiria como luz aos gentios. E o terceiro e último propósito, mostrar que Deus enviaria o Messias davídico, cuja salvação abrangeria todas as nações da terra, suscitando esperança no Deus, tanto do Antigo como do Novo Concerto. Muito bem, temos esses 3 propósitos do grande livro de Isaías, né? O grande livro de Isaías, que tem 66 capítulos, que são divididos aí em 2 sessões, sessões 1 a 39 e sessões 40 a 66. A primeira sessão do livro do profeta Isaías, ela contém 4 grandes blocos de profecias. É interessante a gente estar vendo, né, essas sessões e estar por dentro delas. Mas, para falar disso,
Vamos olhar o nosso slide, onde eu mostro, né, que Isaías, de certa forma, é uma Bíblia em miniatura. A Bíblia tem 66 livros, Isaías tem 66 capítulos. A Bíblia tem a primeira parte, que é o Antigo Testamento, e a segunda parte, que é o Novo Testamento. Isaías tem a primeira parte, né, com 39 capítulos, exatamente, ou seja, e a partir, né, da segunda parte, 27 capítulos. Então é interessante pensar sobre isso porque o Antigo Testamento tem 39 livros e o Novo Testamento, por sua vez, 27. Isaías é conhecido, conforme você pode ver aí no nosso slide, como o profeta que melhor vaticinou o advento do Messias. Isaías é visto como o profeta que melhor falou sobre a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo no seu primeiro advento, né, no seu período encarnacional, encarnando-se como o Filho de Deus que veio à Terra para cumprir uma missão. Por sua vez, a primeira seção do seu livro contém, como já disse, 4 grandes blocos de profecias. Primeiro, né, nos capítulos 1 e 2, 12, de 1 a 12, Isaías adverte e denuncia Judá pela sua idolatria, imoralidade e injustiças sociais durante um período de prosperidade enganadora. Essa expressão injustiças sociais ela é muito importante porque, infelizmente, nós vivemos numa época em que as pessoas pensam que falar de justiça social é uma questão de pessoas esquerdistas, né? Desse ou daquele partido. Não. Falar de injustiça social é uma questão bíblica. Os profetas denunciaram injustiças sociais, denunciaram os desmandos de reis que saíram da presença de Deus e então não faziam justiça aos menos favorecidos da terra, os quais precisavam ser atendidos em suas necessidades. Então, injustiça social não é uma pauta esquerdista, ainda que pessoas relacionadas ou ligadas, né, a movimentos esquerdistas tenham justiça social como uma bandeira, o que, infelizmente, também nem sempre é feito de forma veraz e de forma verdadeira, às vezes é utilizado apenas como uma desculpa. Isso não significa ser contra, né, esse tipo de posição e nem menos a favor. O que nós estamos destacando aqui é a questão bíblica que os estudiosos da palavra de Deus precisam saber, que a Bíblia, sobretudo os livros proféticos, tratam muito sobre a questão da injustiça social. Muito bem, então ele fala sobre as injustiças sociais durante um período de prosperidade enganadora, entrelaçadas com a mensagem da condenação vindoura, há importantes profecias messiânicas, por exemplo, lá no capítulo 2, versículo 4, capítulo 7, versículo 14, capítulo 9, versículos 6 e 7, capítulo 11, versículos 1 a 9. E também o testemunho do profeta a respeito da própria purificação e de seu encargo para o ministério profético, conforme o capítulo 6, né, de Isaías. Bem, então há uma diferença de opinião, seja entendendo que o seu encargo profético inicia-se no capítulo 6, seja entendendo que o seu encargo profético recebe uma diferenciação a partir do capítulo 6. Nos capítulos 12 a 23, Isaías condena as nações contemporâneas por causa de seus pecados. Os capítulos 24 a 35 contêm um amplo leque de promessas proféticas de salvação e juízos futuros. Os capítulos 36 a 39, por sua vez, registram a história seletiva do rei Ezequias, que forma um paralelo, né, com o relato, a narrativa que está registrada no segundo livro dos reis, capítulo 18, versículo 13, a capítulo 20, versículo 21. Muito bem. A segunda sessão, conforme você pode ver no slide, a segunda sessão do livro de Isaías apresenta algumas das profecias mais profundas da Bíblia a respeito da grandeza de Deus e da vastidão de seu plano de redenção, que compreende, como já foi dito várias vezes, os capítulos 40 a 66. Muito bem. As características, né, especiais aí do livro de Isaías, antes propriamente de vê-las, vamos refletir um pouquinho então sobre essa segunda sessão. Essa segunda sessão, que compreende os últimos 27 capítulos, traz algumas das profecias mais profundas da Bíblia a respeito da grandeza de Deus e da vastidão de seu plano de redenção. Estes capítulos inspiram esperança e consolo ao povo de Deus durante os anos finais do reinado de Ezequias, conforme Isaías 38, versículo 5.
e nos séculos seguintes também. Então, repletos de revelações a respeito da glória e do poder de Deus e de sua promessa em restaurar um remanescente justo e frutífero em Israel e entre as nações como plena demonstração de seu amor redentor. Tais promessas e seu respectivo cumprimento têm conexão especial com o sofrimento e contém os cânticos do servo. Você pode ver em Isaías, capítulo 42, versos 1 a 4, Isaías 49, versículos 1 a 6, também capítulo 50, versículos 4 a 9, 52, versículo 13 e 53, versículo 12. Essas promessas avançam além da experiência dos exilados e prevêem a vinda futura de Jesus Cristo e a sua morte expiatória, conforme o grande capítulo, não tanto em número de versículos, mas em importância, de Isaías 53. É muito lindo quando a gente olha esse capítulo, apesar da descrição de algo muito triste, mas ele é um capítulo muito importante porque fala, né, da nossa redenção futura. O profeta prediz que o Messias vindouro fará com que a justiça brilhe com fulgor e que a salvação chegue às nações como uma tocha ardente, conforme aí os capítulos 6 a 66. Condena a cegueira espiritual no capítulo 42, versículos 18 a 25, e também recomenda a oração intercessória e a labuta, né, o trabalho, o labor espiritual pelo povo de Deus para que todas as promessas sejam cumpridas, conforme aí Isaías 56, 6 a 8, 62, versículos 1 e 2 e versículos 6 e 7, e também Isaías 66, versículos 7 a 18. Essa questão da oração intercessória e a labuta espiritual pelo povo de Deus, é interessante a gente pensar que as promessas de Deus, apesar da sua soberania, elas muitas vezes são condicionais, elas estão condicionadas às atitudes que vamos tomar em relação às promessas divinas. Então, é sempre uma condicional para mostrar para a gente que precisamos agir da maneira como Deus requer e espera que hajamos para que as promessas dele se cumpram em nossa vida. Não é que Deus não tenha poder para fazer com que suas promessas sejam cumpridas. É óbvio que Deus pode fazer tudo, mas ele requer, e Deus também insere cada um de nós dentro desse projeto para que nós tenhamos participação ativa, não no sentido de fazer cumprir, mas no sentido de mostrarmos-nos gratos a ele dentro desse processo de recebimento das promessas divinas, de forma que demonstremos gratidão e alegria por participarmos juntamente com o Senhor. Existem aí características, como já disse, especiais para o livro de Isaías, e os comentaristas colocam aqui 8 características básicas, né, que aparecem ou que se sobressaem no livro do profeta Isaías. Primeira, em grande parte estão escritas em forma poéticas e é insuperável como joia literária na beleza, poder e versatilidade. É interessante a gente pensar sobre esse aspecto porque algumas vezes nós não entendemos isso. A gente lê o texto em prosa, né? Ele está organizado de forma em prosa, então nós não conseguimos ver por trás que existe poesia, como por exemplo, nós vimos aí na unidade anterior sobre o próprio livro de Jó, cuja maioria, né, do livro é composição poética, ou seja, está escrito em poesia. É chamado o profeta evangélico porque dentre todos os livros do Antigo Testamento, suas profecias contêm as declarações mais plenas e claras sobre Jesus Cristo. Por isso que ele é chamado de profeta messiânico ou profeta evangélico. Sua visão da cruz, conforme Isaías 53, é a profecia mais detalhada sobre a morte expiatória de Jesus. A gente vê o cumprimento cabal dessa profecia em o Novo Testamento, na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, particularmente quando da sua crucificação. É o mais teológico e extenso de todos os livros proféticos do Antigo Testamento. O período de tempo ali tratado remonta à criação dos céus e da terra, conforme Isaías 42 e 5, e olha para o futuro, aos novos céus e nova terra, Isaías 65, 17, 66 e 22, ou seja, o profeta Isaías focaliza, né, o período anterior até mesmo à criação dos céus e da terra, em épocas, ou seja, a gente usa a expressão época por não ter outra expressão para dizer, mas em tempos imemoriais, em tempos que transcendem a existência, né, do universo da humanidade propriamente dito, né,
quando existia uma criação espiritual, e ele também atravessa todo o período da existência humana e profetiza sobre o tempo futuro, o período escatológico, época que nós ainda não experimentamos, porque vai ser um tempo cujo tempo é o tempo ansiado por todos os patriarcas, por todos os profetas, por todos os reis piedosos, por todos os juízes que temiam a Deus e por todos os cristãos do primeiro século até hoje, eles anseiam. Então, o que nós ansiamos, Isaías fala também em seu livro. Contém mais revelação a respeito da natureza, majestade e santidade de Deus do que qualquer outro livro profético do Antigo Testamento. O Deus de Isaías é santo e todo-poderoso, aquele que julgará o pecado e a iniquidade dos seres humanos e nações. Sua expressão predileta para Deus é o Santo de Israel, a expressão que ele mais utiliza para referir-se a Deus. Isaías, cujo nome, como já dissemos, significa o Senhor salva, é o profeta da salvação. Ele emprega a palavra salvação quase 3 vezes mais do que todos os demais livros proféticos do Antigo Testamento. Isaías revela que o propósito divino da salvação será somente realizado em conexão com o Messias, ou seja, não existe salvação no seu sentido pleno sem a pessoa de Jesus, porque Jesus é quem vai trazer, conforme o texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 40, ele vai prover um tempo melhor e uma bênção maior para todos aqueles heróis da fé e para todos os que confiam e temem ao Senhor nosso Deus. Ele está provendo algo melhor. Então Jesus Cristo, ele mostra isso através do seu ministério. É só em conexão com Jesus que se pode entender que existe algo que vai além e ultrapassa a mera barreira daquilo que nós entendemos como salvação. Isaías faz frequentes referências aos eventos redentores da história de Israel, por exemplo, o Êxodo, Isaías 4, 5 e 6, Isaías 11, 15, Isaías 31 e 5, Isaías 43, 16 e 17. Fala também da destruição de Sodoma e Gomorra, Isaías 1 e 9, e a vitória de Gideão contra os midianitas, Isaías 9, versículo 4, 10, versículo 26, 28, versículo 21. Além disso, Isaías faz alusões, ou seja, faz menção ao cântico profético de Moisés em Deuteronômio capítulo 32, o último cântico de Moisés, ou o último salmo de Moisés, Isaías 1 e 2, Isaías 30, 17, Isaías 43, 11 e 13. Isaías é, juntamente com Deuteronômio e os Salmos, um dos livros do Antigo Testamento mais citados e aludidos no Novo Testamento. Bem, o livro do profeta Isaías tem uma importância singular, conforme todos nós estamos vendo. Não há dúvida da importância do ministério profético de Isaías. As profecias dele têm 3 aspectos diferentes e refere-se a Israel, às nações e ao Messias, ou seja, Isaías profetiza a Israel como um todo, às nações e ao Messias. O primeiro e terceiro, ou seja, Israel e o Messias, achamos em todo o livro, mas o primeiro é mais evidente nos capítulos 1 e 2, 1 a 12, aliás, 14 a 35, e o terceiro, referente ao Messias, dos capítulos 40 a 66. Em termos proféticos, analisando o livro de Isaías, quando chegamos, por exemplo, às profecias messiânicas, encontramos-nos em águas profundas e ricas. Nenhuma parte da Sagrada Escritura é mais abundante nisto do que Isaías. O Messias é repetidamente prometido e predito, por exemplo, em Isaías 4 e versículo 2, como renovo e fruto da terra. Em Isaías 7 e 14, como Emanuel, nascido da Virgem. Em Isaías 9 e 6, como maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Note que não existe mais a vírgula entre maravilhoso e conselheiro. Você tem o substantivo e você tem o adjetivo que qualifica ao Senhor Jesus Cristo. No capítulo 11, versículo 1, nós vemos Jesus como um rebento, como uma planta que está nascendo, um pedaço, uma nova planta, como o rebento do tronco de Jessé. No capítulo 28, versículo 16, como a pedra preciosa da esquina. No capítulo 32, versículos 1 e 2, como o rei que reinará em justiça e como o homem que será escudo e abrigo da tempestade. No capítulo 42, versículo 1,
como eleito servo de Deus, no capítulo 42, versículos 6 e 7, como redentor de Israel e como uma luz para iluminar os gentios. E no capítulo 61, versículo 1, vemos o ungido mensageiro de Deus enviado a pregar, sarar e também libertar. Neste livro do profeta Isaías, os sofrimentos do Messias são mais claramente preditos do que em qualquer outra parte do Antigo Testamento. Especialmente nos capítulos 50, 52 e 53, ou seja, os sofrimentos e exaltação de Cristo são claramente declarados como se o profeta tivesse estado ao pé da cruz e visto Cristo em ressurreição, ou seja, é como se ele estivesse vivendo no período do primeiro século da nossa era cristã. Tudo isso é de fato uma revelação e podia ser conhecido somente com o Espírito de Deus comunicando ao seu servo escolhido. Essa é uma das características proféticas, né? A predição, o vaticínio. Mas não é só isso que a profecia faz. Conforme nós veremos também, principalmente na atuação dos profetas menores, a profecia também tem um caráter de denunciar o erro, de apontar aquilo que está errado. Também tem esse caráter profético que é muito importante. As profecias messiânicas, né? Quando nós olhamos aí a segunda parte do livro do profeta Isaías, a gente vê que a pregação dele referiu-se ao presente. Ele falava, né, visando transformações no presente. Achou a sua ocasião e objetivos na necessidade e circunstâncias dos seus dias, porém a profecia de Isaías constantemente ia além do atual e do imediato, chegando até o futuro do propósito divino. O estabelecimento do reino futuro é ligado com a vinda de um libertador. Um rei que será da casa de Davi, ou seja, tinha que estar na linhagem davídica. Sua metrópole será Sião, purificada e regenerada pelo juízo. A grandeza desta profecia vê-se quando é relacionada com as circunstâncias do momento. Quando a religião e a moralidade estavam decadentes, quando Israel, em vez de converter as nações ao culto a Jeová, acabava pervertido pelas suas superstições, ou seja, as nações é que influenciavam Israel, quando as nações, em vez de vir render homenagem ao Deus de Jacó, ameaçavam esmagar totalmente o seu povo por conta da quebra do concerto do povo escolhido. Isaías repete com autoridade a profecia que prediz a supremacia espiritual de Sião e o estabelecimento da paz universal. Falando acerca da segunda parte, né, do livro do profeta Isaías, e especificamente destacando a figura do servo do Senhor, a descrição que nós encontramos, apresentada aí no chamado Livro da Consolação, é esse nome que se dá à segunda parte do livro do profeta Isaías, que compreende os capítulos 40 a 66, é especialmente interessante. À luz do Novo Testamento, fica bem claro que, através de Jesus Cristo, as profecias acerca do servo do Senhor tiveram seu cumprimento. Jesus reúne duas grandes figuras dele próprio apresentadas no Antigo Testamento ao falar em Marcos, capítulo 10, versículo 45, que o Filho do Homem, mencionado no livro de Daniel, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Também os apóstolos fazem frequentes alusões a esse servo do Senhor que sofreu por nós. Qual era o método, né, do profeta Isaías? Como é que era a forma dele trabalhar? Isaías não era nenhum recluso, né? Nenhuma pessoa, nenhum eremita, né? Nenhum ermitão, não vivia de forma isolada, vivendo à parte dos homens comuns. Ele residia na capital. Ali, no centro da vida nacional, ele exerceu seu ministério. Quase todos os seus discursos são dirigidos ao povo de Jerusalém ou a indivíduos nela residentes. Sua própria família fazia parte de suas mensagens. Sua mulher era profetisa, conforme Isaías capítulo 8, versículo 3. 2 de seus filhos, como os filhos também de Oséias, tinham nomes significativos. Sear-Jazube, um restante voltará, significa isso, Isaías 7,3. Não voltar do cativeiro, mas voltar a Jeová, como lemos em Isaías capítulo 10, versículos 20 a 22. O outro, Maer Salal Asbás, significa apressando-se ao despojo, apressurou-se à presa. Isaías 8,1. Significa a próxima queda de Samaria e Damasco, ou seja, os nomes dos filhos
eram também nomes de eventos proféticos que estariam por acontecer. Assim, Isaías podia dizer, nos dias mais tenebrosos: eis que eu e os filhos que Jeová me tem dado somos para sinais e portentos. Ou seja, sinais e maravilhas. Em Israel, da parte do Senhor dos Exércitos que habita no monte de Sião. Isaías 8:18. Podemos entender que Isaías reuniu em redor de si um bando de fiéis discípulos que entesouraram as suas palavras na memória e guardaram as profecias que tinham escrito em um livro selado para a multidão descrente, conforme a gente encontra em Isaías capítulo 8, versículo 16 e Isaías capítulo 29, versículo 11. A gente vê Isaías tomando uma tábua e escrevendo nela algum aviso enigmático para chamar a atenção dos transeuntes, daqueles que passam, Isaías 8:1 e Isaías 38. Em outra ocasião, vemos Isaías atravessando as ruas de Jerusalém descalço e nu. Um quadro vivo dos cativos do Egito e Etiópia que seriam levados pelo vitorioso rei Sargão em Isaías, conforme profetizado em Isaías capítulo 20, versículo 2, ou relatado nesse texto. Nu e descalço, ou seja, a situação com que os exilados ficariam, para serem levados em cativeiro. Isaías, evidentemente, ocupou uma posição de autoridade singular em Jerusalém. Era o destemido crítico do covarde Acaz, o conselheiro do bem-intencionado, mas vacilante Ezequias. Quando precisava de uma testemunha durante seu serviço profético, podia ele chamar a principal autoridade eclesiástica da cidade. Isaías era convocado, conforme relata o capítulo 8, versículo 2. A variedade das suas atividades é notável. Não somente era um reformador social e religioso, um pregador de justiça e piedade, mas um estadista precavido. Isaías era um homem que trabalhava na corte, atuava, tinha influência social, mas sem fazer concessões e sem vender a sua alma. Ele observava os movimentos políticos do dia, nacionais e estrangeiros. Ele apreciou esses movimentos do ponto de vista divino, mas embora assim vivesse entre seu povo, intensamente interessado em tudo que dizia respeito ao bem-estar deles, olhava também sobre os povos em redor, marcava seus movimentos e predisse o destino desses povos. Olhou para o porvir em que Israel, purificado pelo fogo do juízo, havia de realizar a sua vocação e ser o centro de onde o reconhecimento espiritual seria para iluminar as nações do mundo. Ou seja, ele vislumbra o que vai acontecer em época muito posterior à dele e que ainda não chegou perfeitamente à nossa. A vocação de Isaías é interessante como chave para a compreensão de todo o seu ministério, ou seja, ela encontra-se no relatório da chamada ao seu serviço profético, contado no capítulo 6. Isaías teve a visão de Deus revelada em glória e o resultado foi o reconhecimento da sua própria impureza e também da impureza do seu povo. Isaías recebe uma purificação divina, quando o anjo toca com uma tenaz e brasa viva os seus lábios, tudo isso de forma bastante miraculosa, sobrenatural, e ouvindo que Deus precisa de um mensageiro, ele sente-se encorajado e se oferece para a tarefa, ele se apresenta, Deus pergunta: a quem enviarei, quem há de ir por nós? E Isaías apresenta-se: eis-me aqui, envia-me a mim. Essa visão deu caráter a todo o futuro ministério de Isaías. A majestade, a santidade e a glória de Deus são os temas que enchem e subjugam o espírito de Isaías. Parece evidente que esta visão era a primeira chamada de Isaías ao seu ministério profético e não, como alguns têm pensado, uma segunda chamada. Por que então encontra-se a narrativa onde está, no capítulo 6, e não como era de se esperar no começo do livro? A resposta mais provável é que era originalmente prefixada a uma coleção de profecias pertencentes ao reinado de Acaz, publicada separadamente e retida nessa posição quando as várias coleções subordinadas foram reunidas, ou seja, o material todo foi depois organizado e então ficou nessa altura. Então, é importante você perceber que existem posições diferentes a respeito da chamada de Isaías, se foi no capítulo 6 ou se deu de forma anterior e no capítulo 6 houve apenas uma mudança de vocação ou de ênfase ministerial. Isso, porém, não é tão importante quanto se pensa, mas é bom entender, nós não temos a resposta definitiva para essa questão. A teologia de Isaías
é a seguinte, né? Ele é o mais notável de todos os profetas. Parece quase uma presunção tentar escolher qualquer tema aí, ou elementos especiais e distintivos do ensino de Isaías para destacar, que tudo é importante. Mas mesmo Isaías teve suas características distintivas. Cada profeta, isso é muito importante, está sendo colocado, ele é teólogo. O que significa isso? Significa que cada profeta escreve com finalidades bastante definidas e propósitos definidos. Então, nenhum deles é meramente um robô mecânico, mas é alguém que Deus inspira com seu Espírito Santo para escrever e eles têm ênfases diferentes. Isso significa ter uma teologia que seja distinta para cada profeta, mas todas elas complementares quando se reúne no conjunto da Escritura para formar uma única mensagem. O ensino de Isaías descansa sobre esse aspecto do caráter divino que tem sido especialmente impresso sobre seu espírito, ou seja, Isaías era um teólogo proeminente. A visão em que recebeu sua vocação foi uma revelação da glória de Jeová, exigindo os supremos atributos da majestade e santidade. Uma profunda impressão desses atributos dominava seu espírito, isto é, formou a sua visão das relações de Jeová, dando a inspiração e a ideia predominante do seu ensino. Notemos, repetidas vezes em Isaías, a referência a Jeová como Santo de Israel. Então, o seu ensino, ou seja, a sua teologia, era uma teologia muito clara que destacava esses importantes aspectos dentro do seu ministério. O livro da Consolação, que compreende os 27 últimos capítulos, ainda que concordem, que as pessoas, os teólogos, os estudiosos concordem que esta parte também fosse escrita ou falada por Isaías, é preciso tomar sentido nas suas características especiais. Até o fim do capítulo 39, o nome de Isaías é mencionado 16 vezes. De 40 a 66, não é mencionado uma só vez. Esse fato é suficiente em si também para desfazer a ideia de que Isaías seja, essa parte do texto de Isaías seja de algum outro autor, fingindo ser o grande profeta. Pelo contrário, em tal caso ele havia de mencionar o nome de Isaías pelo menos uma vez, e não é feito porque se entende de maneira bastante clara e evidente que é Isaías mesmo o autor de todo o livro. O livro parece ser dividido em 3 partes pela repetição das palavras. Para os ímpios, não há paz de Jeová no fim dos capítulos 48 e 57. O servo de Jeová é o tema desenvolvido neste livro. O primeiro servo é Israel, Isaías 41, 8 a 16. Porém, mais adiante, o título de servo é aplicável ao Messias, Isaías 42, versículos 1 a 7. Depois, vemos a cegueira e a surdez do servo, no caso o primeiro, Israel, capítulo 42, versículo 18, e a sua reabilitação, Isaías 43, versículo 8, Isaías 44, versículo 1, Isaías 48, versículo 6. Até aqui é claramente a nação de Israel, que é o servo de Jeová. É ela que é mencionada com essa expressão genérica servo. Israel é o povo que Deus tem escolhido para cumprir seus propósitos para o mundo, e apesar do seu completo fracasso, fica sendo o servo de Jeová. Mas, apesar desse fracasso e dessa humilhação de Israel, o verdadeiro servo de Jeová está oculto na nação. No começo da sua segunda divisão da profecia, Isaías fala dirigindo-se às nações e descrevendo a sua vocação e obra, sua aparente falha atual e seu final êxito, falando sobre Israel. Ouve-me, ilhas, e escutai, povos de longe. Jeová chamou-me desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe fez menção do meu nome. Fez a minha boca como espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu. Isaías 49, versículos 1 e 2. À primeira vista, pode-se supor que o profeta mesmo é quem fala. Mas não é assim. O servo de Jeová ainda está identificado com Israel, conforme o versículo 3 aí do capítulo 49. Mas em que sentido? Pois o primeiro serviço do servo é para com Israel mesmo, para suscitar as tribos de Jacó e restaurar os que de Israel têm sido preservados, conforme o versículo 6. Assim, o servo é ao mesmo tempo identificado com Israel e também é distinto dele. Mais uma vez, no capítulo 50, o servo fala, descrevendo a sua vocação divina, sua experiência de oposição e perseguição e sua certeza de triunfo da força divina, conforme Isaías capítulo 50, versículos 4 a 9. E aqui já se refere, óbvio, ao Senhor Jesus atuando, falando com o primeiro servo, que seria a nação. Dessa forma, passo a passo, somos levados para o trecho sagrado em que culmina o ensino do profeta concernente ao servo de Jeová. Presume-se ter acontecido a volta de Babilônia,
a volta da Babilônia, né? Isaías capítulo 57, versos 7 a 12. Então, mais uma vez, o discurso profético volta para o servo, mas enquanto antes ele mesmo falava, agora é Jeová quem fala e descreve o resultado da sua obra. Seu sucesso e exaltação estarão de acordo com a sua humilhação, despertando a admiração das nações e reis, que ficam mudos de atônito que estão, conforme Isaías capítulo 52, versículos 13 a 15. Mas a surpresa não era somente para as nações. Falando em nome dos seus compatriotas, o profeta Isaías lamenta a incredulidade geral com que ele fora recebido. O que tenha sido a ideia precisa que o retrato do servo de Jeová, sofredor e triunfante, apresentava ao profeta Isaías e aos seus contemporâneos, é impossível adivinharmos, né? É impossível descobrirmos. Mas não podemos duvidar de que foi proposto pelo Espírito Santo e para apontar a figura do Senhor Jesus Cristo. Somente nele recebe a sua completa explicação esse tipo de visão. Para nós é natural considerar esta grande profecia e toda a série de profecias à luz do seu cumprimento em Cristo. É fácil fazer isto, mas em fazê-lo perdemos alguma coisa dos métodos pelos quais Deus ensinou seu povo em tempos passados. Revivificou e fortaleceu a fé desse povo. Mais uma vez, deve observar que essa exposição da chamada, obra e vitória do servo do Senhor era uma verdade para o seu próprio tempo. Então, nessa crise da história de Israel, os que tinham ouvidos para ouvir precisavam ser ensinados sobre qual era a vocação verdadeira dessa nação, qual o propósito por qual ela tinha sido criada e conservada de forma tão maravilhosa. Eles precisavam saber que, apesar do fracasso de Israel, o propósito divino havia de ser rigorosamente cumprido, consumado, realizado. Mais do que eles poderiam ter esperado, já se cumpriu e nesse cumprimento está a garantia para nós de que os propósitos de Deus caminham para uma consumação maior e mais gloriosa do que podemos imaginar. Israel não poderia vislumbrar tudo que viria pela frente. Mas nós que já estamos nesse ponto da história, sabemos tudo que vem acontecendo e como as profecias são milagrosamente cumpridas, porque foi Deus quem falou. O que nós precisamos fazer é continuar atentos e fiéis, procurando servir ao Senhor nosso Deus, porque Ele está às portas, o Senhor Jesus. Vamos continuar estudando, vamos continuar ligados, porque esta é a nossa tarefa, esse é o nosso ministério. Deus te abençoe.